Olá pessoal, sou o professor Alessandro Dutra. Hoje eu vou falar sobre relatividade, velocidade média e aceleração. Relatividade. O conceito de relatividade está associado com o estado de movimento ou de repouso depender do referencial adotado. Para isso, então, eu tenho que explicar o que é referencial. Referencial é um ponto do espaço que serve para medir distância. Movimento. Sendo assim, eu digo que um corpo está em movimento em relação ao referencial se a distância até ele se altera com o passar do tempo. E ele estará em repouso se a distância até o referencial não se altera com o passar do tempo. Você deve ter muito cuidado com questões de relatividade, é que no dia a dia, nós estamos acostumados a dizer movimento em repouso em relação ao chão. Isso não está correto segundo a física. Para a pergunta ficar completa, de estar em repouso ou movimento, eu tenho que mencionar quem é o referencial na pergunta. Se eu não informo o referencial, não tem como você dizer se está em movimento ou está em repouso. Um exemplo, então. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem seus conceitos sobre o movimento. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é: Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Bom, gente, esta afirmativa é falsa. Falsa por quê? Olha, a primeira até que é correta. Pedro está em repouso em relação aos demais colegas. Como foi dito no enunciado que todo mundo estava sentado, todos os alunos estavam sentados, então a distância um em relação ao outro é constante. Quando a distância até o referencial é constante, eu digo então que eles estão em repouso. Mas a segunda frase diz que todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Bom, gente, a Terra está girando. Porém, quando a pessoa está sentada na superfície da Terra ou na sala de aula, ela está girando junto com a Terra. Sendo assim, a distância entre um ponto na superfície da Terra e até a cadeira do colega, até a pessoa, até o aluno, perdão, não se altera com o passar do tempo. Então, estão também em repouso em relação à Terra. Alternativa B. Para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu esteja em repouso. Mesmo para mim, que não paro de andar, seria possível achar um referencial ao qual eu estivesse em repouso. Bom, gente, para ele estar em repouso, alguma coisa deve manter a mesma distância em relação a ele. Sendo assim, se alguém, por acaso, estivesse seguindo os passos do professor, este alguém manteria a distância, sendo assim, estaria em repouso, estaria certo. Então, vou deixar esta B para concluir depois. Se não tiver nenhuma outra resposta melhor, a resposta certa fica sendo a letra B. C. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Esta é falsa, claro. Por quê?
Se alguém estivesse andando pelo corredor, ou até mesmo o professor andando pela sala, os alunos estariam em movimento em relação ao professor. Movimento como, gente? A resposta é bastante simples. Observa a distância entre o professor andando e os alunos. A distância vai mudar com o passar do tempo. Se a distância muda, se a distância se altera com o passar do tempo, os alunos estão em movimento em relação ao professor. Então, esta resposta é falsa, porque ele diz que para qualquer observador humano seria verdadeira, seria nula a velocidade. D. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Isto é falso. A distância de um aluno em relação ao outro é constante. Sendo assim, um aluno está em repouso em relação ao outro. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Isto é falso. O Sol, se você parar para observar o Sol, o movimento do Sol durante o dia, a gente tem a sensação que o Sol se movimenta no céu, ou seja, ele nasce em um lugar e se põe no outro. Esse movimento é devido ao movimento de rotação da Terra. Porém, quando a distância de um ponto até o referencial se altera, ele está em movimento. Então, eu posso afirmar que o Sol está em movimento em relação à Terra. Bom, então, como eu mencionei anteriormente, a alternativa B é a única que poderia ser verdadeira. Então, como não há nenhuma outra questão melhor para marcar, então a gente podemos marcar a questão B. Então, para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Por exemplo, se eu falo que o referencial seja a bota ou sapato do professor, a distância do professor até seu sapato não se altera com o passar do tempo. Sendo assim, o professor estaria em repouso em relação ao seu próprio sapato. Então, como eu disse, essa questão de movimento ou repouso, ela depende do referencial adotado. Então, se eu faço a seguinte pergunta: você aí sentado está em repouso ou movimento? A primeira coisa que você tem que responder é que não foi informado o referencial. Sendo assim, não tem como dizer se está em movimento ou se está em repouso. Ok? Aí eu poderia elaborar uma outra pergunta. Imagina eu, professor, andando pela sala de aula. A minha distância até a porta está se alterando com o passar do tempo. Então, eu tanto posso afirmar que eu estou em movimento em relação à porta, quanto a porta está em movimento em relação a mim. Então, gente, em todos os dois casos, se você analisa a distância do professor até a porta, a distância se altera se o professor estiver andando. Sendo assim, a porta está em movimento em relação ao professor ou o professor está em movimento em relação à porta. Vamos a mais um exemplo. Leia com atenção a tirinha da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem considerando o princípio da mecânica clássica. Lá vai o ás do skate. Cascão,
Você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Esta afirmativa é falsa. Observe a distância de Cascão ao skate. A distância não se altera com o passar do tempo. Como a distância não se altera, Cascão está em repouso em relação ao skate. A segunda frase é verdadeira. Cascão está em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Isso está certo por quê? Porque a distância de Cascão até Cebolinha se altera com o passar do tempo. Próximo. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Esta está certa. Cascão, que está em cima do skate, está em repouso, já que a distância entre os dois não se altera com o passar do tempo. Mas a distância entre Cascão e Cebolinha se altera, logo, um está em movimento em relação ao outro. Próximo. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Isso é falso. Um referencial fixo para o qual ele estaria em repouso seria um satélite artificial. O satélite artificial, gente, tem a característica de manter a sua posição fixa em relação ao solo, ou seja, num determinado ponto do globo terrestre, lá em cima ficaria fixa a posição do satélite. A Terra, ao girar, o satélite então gira acompanhando o movimento da Terra. O nome desse satélite seria satélite geoestacionário. É um satélite que gira juntamente com a Terra. Próxima questão. Heloísa, sentado na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambos estão corretos. Bom, gente, a resposta é a seguinte. Heloísa está sentada na poltrona e vê o passageiro sentado à sua frente. Como a distância de Heloísa até o passageiro não se altera, eu posso dizer, então, que a Heloísa está em repouso em relação ao passageiro. Esse mesmo passageiro que está em repouso em relação a Heloísa está em movimento em relação a Abelardo, já que um ônibus se movimenta em relação à estrada. Sendo assim, ele vai se afastar ou se aproximar de Abelardo. Como a distância se altera com o passar do tempo, Abelardo irá afirmar que um está em movimento em relação ao outro. Próximo tópico, gente. Trajetória. Trajetória é o caminho percorrido pelo corpo. Uma observação interessante é que a trajetória ela se altera com o referencial. Bom, a classificação das trajetórias. As trajetórias podem ser classificadas como sendo vertical, se ela tiver um movimento como este, horizontal, se tiver um movimento como este, parábola, se tiver um movimento como esse,
e helicoidal ou uma espiral, se tiver um movimento como esse, girar e subir ao mesmo tempo. Um exemplo. Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem. Na estação, sobre uma plataforma, está o observador B parado em relação a ela. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que 1. O observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Ok, essa afirmativa está correta. B. O observador A é o garoto que está parado em relação ao trem. Então, quando o garoto joga a bola verticalmente para cima, a bola irá subir e vai descer verticalmente e cair exatamente na mão do garoto. 2. O observador B vê a bola descrever uma parábola nas mãos do garoto. Esta afirmativa também está correta, porque pensa o seguinte: o observador A viu a bola subir e descer e cair na mão de quem a jogou. O observador B também, então, terá que ver a bola subir, descer e cair na mão de quem jogou. Agora, como o observador B está na plataforma em repouso em relação ao solo, quando a bola sobe, ela acaba indo para o lado devido ao movimento do trem. Então, a bola sobe, vai para o lado, sobe para o lado, sobe para o lado. Depois, ela vai descer para o lado, descer para o lado, descer para o lado. Isso, então, irá formar uma trajetória de arco de parábola. É simplesmente aquela trajetória que a gente observa quando joga algum objeto. Trajetória de uma bola, subindo e descendo, por exemplo. Item 4. Os dois observadores veem a bola se movimentar numa mesma trajetória. Isso está errado. O A vê a bola subir e descer apenas, não vê a bola indo para o lado. E B vê a bola indo para o lado devido ao movimento do trem. Então, a trajetória não é a mesma. Como eu mencionei agora há pouco, a trajetória depende do referencial adotado. Próximo. O observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. Esta alternativa está errada. Se eu desprezo a resistência do ar, a bola, ao perder contato com a quem a jogou, ela irá continuar a ter a mesma velocidade do trem para o lado que o trem se movimenta. Sendo assim, ela não vai alterar a velocidade e vai cair exatamente na mão do garoto. O observador B vê a bola se movimentar verticalmente e cair atrás do garoto. Esta também está errada. Poderia estar certa se existisse a resistência do ar. Então, cuidado que todas as questões de física você irá considerar que não existe o ar. O ar, gente, causa resistência. E para facilitar o entendimento das questões, nós não consideramos a resistência do ar. De acordo com a soma, dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. Então, as corretas são 1, 2, apenas, né? Então, 1 mais 2, 3. Velocidade média. Velocidade média está associada à variação da posição, que é também chamado de deslocamento, que é representado por essa letra grega, ΔS,
com a variação do tempo, ou seja, ΔT, e pode ser classificada entre média e instantânea. Uma velocidade é média se analisada durante um longo período de tempo, e a velocidade é classificada como instantânea se analisada durante um curto intervalo de tempo. Então, gente, velocidade média é deslocamento sobre tempo, e esta letra grega delta sempre significa final menos inicial. Se eu tenho ΔS, é S final menos S inicial. ΔT é T final menos o T inicial. A unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. Classificação do movimento. A gente pode classificar o movimento de acordo com a sua velocidade. O movimento é classificado como sendo uniforme se a velocidade não se altera com o passar do tempo. Ele é classificado como acelerado se a velocidade, ou se o módulo da velocidade, aumenta com o passar do tempo. E o movimento é classificado como sendo retardado se o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Então, seria aquele objeto que anda ou se propaga com uma velocidade cada vez menor. Isso na física é chamado de retardado. Uma observação importante: módulo significa uma grandeza sem o sinal, ou seja, sempre positivo. Então, lá em cima, você tem que ficar atento que a gente fala sempre em módulo da velocidade. O módulo está aumentando, o módulo da velocidade está diminuindo, ou então o módulo da velocidade permanece constante. Então, módulo sempre positivo. E o sinal da velocidade? O que significa? O sinal, a velocidade tem sinal positivo se o objeto que está se movimentando, que a gente chama de móvel, se desloca a favor da orientação da trajetória. E a velocidade será negativa se o móvel se desloca contra a orientação da trajetória. Então, cuidado que velocidade negativa não significa freando. Velocidade negativa indica que o objeto se desloca contra a orientação da trajetória. Então, vamos a um exemplo. O desenho abaixo corresponde ao esboço das anotações feitas por um motorista ao longo de uma viagem. Analisando as informações contidas nesse esboço, podemos concluir que a velocidade escalar média desenvolvida pelo motorista entre as cidades. Letra A e D. Se é entre A e D, A é o início, D é o final. Como que eu vou calcular a velocidade média, então? Lembrando que velocidade média é posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Então, aqui, ó, D é o final. Seria, então, 540 e o início é o A. 540 menos 200. E o tempo? 13 menos 9. 540 menos 200 dá 340. 13 menos 9, 4. 340 dividido por 4, 85. A unidade de distância, você vai respeitar a unidade de velocidade, perdão. A unidade de velocidade, você deve olhar a unidade de distância da questão dividido pela unidade de tempo da questão. Então, aqui, no item A, a velocidade média é de 85 km por hora. No item B, de B a C. B é o início, C será o final. Então, você vai fazer assim. Velocidade média, posição final menos inicial, tempo final menos inicial.
Tempo final, posição final, posição em D, 520, posição em B, 380. 12 menos 11, 420 menos 380 dá 40. 12 menos 11, 1. Ou seja, a velocidade média de B entre B e C será de 40 km por hora. E para terminar, C e D. Entre C e D, o que eu vou fazer então? Velocidade média, posição final menos inicial, tempo final menos inicial. Posição final é D, posição inicial é C. Tempo final menos tempo inicial, dá 120 km por hora. Exemplo 2. Um automóvel faz um percurso de 240 km com uma velocidade média de 60 km por hora. Quanto tempo durou a viagem? Bom, se eu sei que velocidade média é deslocamento sobre tempo, ali ele pergunta o tempo, então eu vou ter que isolar o ΔT. O ΔT vai para cima e Vm vem para baixo. Então vai ficar assim. 240 sobre 60, 40 km por hora. Conversão de velocidade. Conversão de velocidade significa alterar a unidade da velocidade. No nosso dia a dia, nós estamos acostumados a ver as placas em km por hora. No sistema internacional, a unidade de velocidade é metros por segundo. Ou seja, se eu quiser transformar a velocidade de metros por segundo para km por hora, eu devo multiplicar a velocidade por 3,6. Mas, se eu quiser fazer o contrário, de km por hora e ir para metros por segundo, eu vou dividir o valor por 3,6. Um exemplo, então. Eu tenho 72 km por hora, quero transformar em metro por segundo. Km por hora, metro por segundo. Eu vou pegar o número e dividi-lo por 3,6. Então, vai ficar 72 dividido por 3,6, que é igual a 20 metros por segundo. O exemplo B. 30 metros por segundo para km por hora. Metros por segundo, km por hora. Eu irei, então, multiplicar o número por 3,6. 30 vezes 3,6, 108 km por hora. Aceleração média. Aceleração média está associado à alteração da velocidade com o passar do tempo. Então, é ΔV sobre ΔT. No sistema internacional, a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, o quadro abaixo mostra a velocidade em função do tempo de um objeto em movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, retilíneo significa em linha reta, uniformemente variado quer dizer que a velocidade se altera de maneira uniforme. Observa só, a velocidade sai de 0 para 10, como é uniformemente, vai para 20, 30, 40, 50, 60 e assim sucessivamente. Qual o valor da aceleração média? Bom, aceleração média, ΔV sobre ΔT, ou seja, V final menos inicial, 40 menos 0. V final menos V inicial, 40 menos 0. E T final? T final é 4, 4 menos 0. Então, aqui ficará 40, embaixo 4. 40 dividido por 4, 10. Unidade, metro por segundo ao quadrado. Isso por quê? A velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Assim, a unidade de aceleração será metros por segundo ao quadrado. Por hoje é só. Até a próxima aula.